O seu ERP está preparado para suportar o aumento de volume de transações em épocas de sazonalidade? Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo e quero falar com você hoje a respeito de operações no ERP sujeitas à sazonalidade. Existe uma série de negócios em que há períodos de sazonalidade marcantes, em que o aumento de volumes de transações no ERP é dramático. Operações de Natal para quem é do varejo, operações de Páscoa para quem lida com chocolate, operações de Dia das Mães para quem opera numa série de negócios, empresas que estão atuando em locais sujeitos a turismo, tem uma forte demanda de dezembro a março, que tem fortes demandas no carnaval, empresas de educação que tem um grande volume de busca de informações no ERP em épocas de matrícula e rematrícula, enfim. Os exemplos são inúmeros. O exemplo mais marcante que eu conheço é o exemplo das épocas de colheita nas empresas associadas ao agronegócio. Muitas vezes é preciso contratar milhares de colaboradores para fazer frente às necessidades de trabalho do período de safra. Então, é preciso que o ERP seja dimensionado de modo tal que suporte o aumento do volume de transações, porque são operações conhecidas, são épocas dominadas. As empresas sabem que naquele momento, naquela época, naquele contexto, haverá um volume grande de transações adicionais e o ERP tem que dar conta. Eu considero inaceitável que um ERP comece a dar problemas na época da sazonalidade, na época da força, na época de ganhar dinheiro, na época de fazer negócios, na época de aproveitar oportunidades, e aí você começa a ter problemas porque o ERP fica lento, fica enjoado, começa a dar problema, e aí você precisa ter paciência para lidar com isso. É inaceitável. É inaceitável porque é um período reconhecido, é um período dominado, as empresas têm que saber o que fazer, o ERP tem que ter a robustez suficiente para fazer frente àquilo que são os desafios da época da sazonalidade. Isso implica 3 camadas do negócio. O primeiro é o volume de transações mesmo, né? A sua rede, o seu servidor, o seu software tem que estar apto a suportar o aumento da demanda e tem que estar apto a suportar muito mais, né? Porque se você espera que vai quintuplicar o volume de operações, você tem que ter um ERP que aguente 10 vezes mais. Você não pode ser pego de surpresa porque aconteceu uma coisa boa. Você está vendendo mais, ou estar produzindo mais, ou você está rendendo mais na época da sazonalidade. E aí você tem que abrir mão desse rendimento, dessa produtividade, dessa venda, porque o ERP não aguenta. É inaceitável, é absurdo. Uma outra camada é o fato de que o aumento da quantidade de colaboradores em períodos de sazonalidade pode implicar na necessidade de contratação de licenças adicionais, ou pode implicar na necessidade de você inscrever novos usuários no sistema. Isso também não pode ser um freio. Essa negociação não pode ser feita de maneira atabalhoada, de maneira improvisada, não pode ser feita às pressas. É algo que tem que estar previsto no contrato. Como é que nós vamos lidar com o aumento da necessidade de quantidade de licenças nas épocas do Black Friday, ou do Natal, ou do Dia das Mães, ou da colheita, ou na época da alta estação de turismo? Não importa. Seja como for, isso tem que estar previsto, isso tem que estar planejado e isso tem que acontecer naturalmente, com a anterioridade necessária e com a sensatez necessária, sem que ninguém tenha que sair correndo para lá e para cá. E por fim, tem uma outra questão que diz respeito ao treinamento dessas novas pessoas. O seu ERP não pode ser uma esfinge em que as pessoas, para decifrar o ERP, tenham que fazer um treinamento maluco, tenham que fazer um treinamento pesado e tenham que ficar toda hora perguntando como é que faz mesmo. O seu ERP tem de conduzir os usuários na execução do processo de uma maneira natural, de uma maneira fluida, para que o aumento do volume das operações não implique em uma estafa das pessoas porque elas têm que fazer 1000 processos, entrar em 15 telas para executar uma operação. Tem que ser uma coisa otimizada. Tem que ser algo que o seu colaborador consiga fazer no mínimo de tempo possível, porque na época da sazonalidade, ninguém quer perder tempo demais numa operação, porque há uma fila de outras operações para serem executadas. Lá na colheita tem uma fila de caminhão para ser processado. Lá no Natal tem uma fila de clientes querendo comprar. Lá na Black Friday tem uma fila de gente esperando para receber seu produto. Lá no Dia das Mães tem um monte de gente ansiosa para agradar sua mãe. E você não pode ter no seu ERP um elemento que vai
irritar todo mundo e que vai dar trabalho para funcionar justamente na hora em que você mais precisa. Você tem alguma história aí de que o ERP mandou mal na época da sazonalidade? Eu conheço, acabei de passar por isso no período de rematrícula aí. A desculpa era que tinha muitos acessos no período de rematrícula. Mas raios duplos, é claro que vai ter muitos acessos no período de rematrícula. Você não sabia disso antes, não? Isso é falta de planejamento, isso revela uma estrutura que não está apta a atender o cliente do jeito que o cliente precisa. E se você gostou desse tipo de conteúdo, se você conhece alguém que pode tirar proveito desse tipo de conteúdo, indica a gente, compartilha esse vídeo, dá um like, se inscreva. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, e aguardo você. Tenha acesso integral e gratuito ao conteúdo da palestra que eu ministrei no ERP Summit, o maior evento sobre ERP da América Latina. Clica aqui, ó.